Olá, consultoras! Sejam muito bem-vindas! Neste nosso encontro, a gente vai mergulhar a fundo para turbinar as vendas de uma categoria que é super especial, os excitantes femininos. O nosso foco aqui vai ser numa abordagem de venda que é, antes de mais nada, ética e que empodera. Vamos lá? Dando sequência na nossa jornada, né? Depois de passarmos pelo kit inicial, chegou a hora da gente se aprofundar numa categoria de produtos que tem um potencial de transformação assim incrível, os excitantes femininos. E para começar, vamos falar do nosso pilar, o nosso grande objetivo. A meta aqui é muito clara: posicionar esse produto com o máximo de respeito e propósito. A gente não está vendendo só um cosmético, sabe? A gente está oferecendo uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e de intensificação do prazer. Para vender bem qualquer coisa, o primeiro passo é entender o produto. E isso começa com a pergunta principal: para quem ele serve? Entender a fundo as necessidades da cliente é o que vai fazer toda a diferença na hora de indicar o produto certo. Então, a pergunta que não quer calar: quem é a cliente que mais vai se beneficiar com esse produto? A resposta, gente, está nas necessidades e nos desejos que elas dividem com a gente nas nossas conversas. As nossas clientes ideais são aquelas que estão procurando soluções. Pode ser para aquela dificuldade em atingir a excitação completa, sabe? Ou para ter uma ajudinha extra para chegar ao orgasmo, ou simplesmente por aquele desejo de experimentar sensações novas, de dar uma pimentada no momento. Mas afinal, o que são exatamente esses produtos? De um jeito bem profissional e direto, são cosméticos sensuais, formulados com um objetivo muito específico: intensificar a sensibilidade da região íntima. Simples assim, direto ao ponto e muito eficaz. E aqui, gente, está o pulo do gato da venda. O ponto crucial é esse. A gente não vende o frasquinho, a gente vende o benefício. A gente vende a superação de uma barreira, a descoberta de um novo nível de prazer. A conversa muda completamente quando o nosso foco está na solução. Basicamente, nós temos dois caminhos principais de sensações para oferecer. De um lado, o efeito vibratório. Pensa numa pulsação suave, um formigamento bem concentrado. Ele é perfeito para quem busca alta intensidade. Do outro lado, a gente tem o efeito calor, que dá aquele aquecimento delicioso, sabe? Aumenta o fluxo sanguíneo e é uma porta de entrada fantástica para iniciantes. E um ponto fundamental para construir confiança, que vocês têm que ter sempre na ponta da língua. Reforcem que nossos produtos são feitos com ingredientes seguros, testados e totalmente específicos para a delicadeza da região íntima. Segurança vem sempre em primeiro lugar. Certo. Agora que a gente já domina o produto, vamos para a prática. Como é que a gente introduz o excitante na conversa de um jeito que soe natural, empático? O segredo é saber ouvir para oferecer a solução na hora certa. Fiquem super atentas a essas frases. Elas são o sinal verde. Quando uma cliente fala que quer algo para dar um up ou desabafa que não consegue chegar lá sozinha, ela está abrindo a porta. É o momento perfeito para a gente apresentar o excitante como a solução que ela está procurando. A primeira abordagem é a de vender a ferramenta. É posicionar o gel como um aliado, um complemento que vai potencializar outras experiências. Ele ajuda a focar a sensação, tornando tudo mais intenso. É um jeito bem prático e objetivo de apresentar o produto. A segunda abordagem que eu acho linda é vender o autoconhecimento. Aqui a gente fala sobre a jornada de descobrir o próprio corpo. O excitante vira uma espécie de guia que ajuda a localizar e entender a própria sensibilidade, facilitando o caminho para o prazer. E a terceira abordagem é vender a segurança. Para muitas clientes, começar com o excitante é bem menos intimidador do que com o vibrador, né? É um jeito discreto, seguro e que dá a ela o controle total da experiência. Isso é muito poderoso. E agora, uma dica de ouro. Anotem aí. Se a cliente parecer meio insegura, na dúvida, a melhor sugestão é o efeito vibratório. A sensação dele é mais direta, mais focada, o que geralmente gera uma confiança logo no primeiro uso. É claro que durante a conversa vão surgir dúvidas, principalmente para quem nunca usou. E a nossa postura tem que ser de total confiança e profissionalismo. Vamos ver como responder as perguntas mais comuns. A primeira dúvida, e talvez a mais importante, é essa: e se eu tiver alergia? É uma preocupação super legítima e a nossa resposta precisa ser, ao mesmo tempo, tranquilizadora e muito responsável. A resposta profissional tem dois passos bem simples. Primeiro, a segurança da cliente. Sempre oriente a fazer o teste de toque, aplicando só um pouquinho antes. E segundo, a confiança no produto.
Reforce que todos são dermatologicamente testados. Isso mostra cuidado e passa muita credibilidade. A próxima pergunta é super prática. Tá, mas como eu uso? A chave aqui é a simplicidade na explicação, para não intimidar ninguém. A instrução é super simples e até elegante, olha só. É só aplicar uma pequena gota na ponta dos dedos e massagear suavemente o clitóris. E a frase final, sinta a mágica acontecer em segundos, ajuda a criar aquela expectativa gostosa e positiva. E aqui vem a pergunta crucial, aquela que vai direto ao ponto, né? Mas isso funciona de verdade para quem tem dificuldade? A nossa resposta aqui precisa ser baseada em fato. A resposta está na fisiologia do corpo. É simples. O produto é formulado para aumentar o fluxo sanguíneo e a sensibilidade na região. E esses são, justamente, os passos essenciais para a excitação acontecer. Ou seja, ele basicamente facilita um processo que já é natural do nosso corpo. E para a gente fechar, vamos reforçar o nosso pilar mais importante. A venda desses produtos tem que ser sempre leve, educativa e, acima de tudo, respeitosa, jamais invasiva. Lembrem-se sempre, o nosso papel é guiar e não pressionar. Lembrem-se que uma venda ética constrói relações de confiança e clientes fiéis. E saibam que o Bazar do Prazer está aqui para ajudar em cada passo desse crescimento. Boas vendas e até o nosso próximo treinamento.